Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Diálogos, o podcast da Animativa. O Diálogos é um espaço aberto para troca de ideias, para a gente falar sobre principalmente as iniciativas transformadoras, quem está fazendo um grande impacto e trazendo a mudança para o nosso país, sobre o voluntariado, sobre o terceiro setor, enfim, é um espaço voltado à criatividade, à inovação, mas, sobretudo, à vontade de querer um mundo melhor. Eu sou o Gus Schmeckel, estou aqui ao meu lado com o meu querido amigo e um dos fundadores da Animativa, Eduardo Manuel Araújo. Aqui a gente não diz nem bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe que horas que a pessoa está assistindo. E a gente tem um grande privilégio de estrear esse episódio com o Clécio Chiamuleira, idealizador e fundador da Formação Solidária. Clécio, obrigado, é um prazer estar aqui contigo hoje. É um prazer meu estar aqui e abrir essa série. Espero que seja uma série e tenho certeza que vai ser bem sucedida, né? Então, fico feliz com essa honra e estou aqui para compartilhar um pouco do que a gente fez nesses últimos 20 anos em cima dessa iniciativa, né? Que prepara jovens de baixa renda para o curso universitário. Então, a gente até um pouco antes aqui, a gente já estava conversando e, assim, levar para o curso universitário é um negócio importante. Bom, Clécio, antes da gente falar um pouquinho da formação, eu queria que você trouxesse para a gente, assim, um pouquinho da tua história, assim, porque, claro, a gente conhece a Formação Solidária, mas tem toda uma construção aí que eu queria que você trouxesse para a gente, né, um pouco da tua experiência de vida, que a gente até chegar na formação, né, tem todo um caminho aí longo de desafios, mas de conquistas também, né? O que você pode contar para a gente? Bom, eu vou começar da minha origem, né? Eu sou um filho de agricultor que começou bem lá no começo da minha infância. Eu morava numa chácara lá que não tinha nem luz elétrica. Isso aonde, Clécio? Em Pato Branco. Pato Branco. E lá a gente trabalhava, levantava cedo e trabalhava. Daí o meu pai, que tinha uma visão muito futurista, ele dizia, filho, nós éramos em 6 irmãos, falava para nós que a nossa saída seria estudar, certo? E ele sempre se esforçou, trabalhou bastante e sempre deu um jeito de colocar nós em bons colégios e depois trabalhar muito para colocar nós em bons cursos universitários. Tanto que eu sou mais velho e eu vim com 17, 18 anos aqui para Curitiba, me preparar a fazer cursinho e passei em engenharia elétrica. Eu também fiz elétrica. Fazer elétrica na Federal. Uhum. Você também é eletricista? Civil. E depois eu comecei o meu estágio na Copel, né? E fiz estágio na área de tecnologia da Copel e tive uma carreira assim que eu posso olhar para trás e ficar feliz que deu certo. Então, quando surgiu essa iniciativa, essa formação solidária, eu era diretor de tecnologia da Electrolux. Uhum. E me apresentaram um menino que tinha uns 20 anos, mais ou menos, um pouco menos talvez, e ele era um menino quase de rua, assim. Ele era um menino que tinha estudado 2º grau, mas ele estava aqui em Curitiba catando papel e não conseguia sair daquilo. Então, isso em que período, mais ou menos? 2000, lá no ano 2000, 2001, por aí. E daí me apresentaram esse menino e diziam que era um menino de potencial e ele queria fazer faculdade e não conseguia e precisava de um emprego. Daí eu usei a minha influência lá da Electrolux, eu consegui uma bolsa para cursinho pré-vestibular lá no Positivo
e consegui um emprego para ele num prestador de serviços de tecnologia da Electrolux. E a partir dali, esse menino começou a estudar e ele voltou e disse que queria fazer isso para os amigos dele daquela comunidade bem carente que ele morava. Então, eu dei para ele um template de projeto, ele escreveu lá, meio do jeito dele, eu dei uma acabada, e a gente fez esse curso. Falamos com o sindicato dos professores, falamos com o Colégio Bagose, que deu espaço. Na época, o Colégio Expoente deu as apostilas, e os professores davam aula de graça, e a gente começou há 20 anos atrás essa iniciativa. Esse ponto que você faz é muito interessante, Cláudio, porque assim, a gente vê uma vontade de fazer um projeto, né? E tudo que acontece de convergência, né? A partir dessa vontade, né? Exatamente, porque eu assim, quando surgiu isso, aquilo me tocou, porque eu disse, poxa, eu tive a felicidade de ter meu pai, embora com poucas condições, mas ele se esforçou, ele orientou e ele me colocou na universidade, num curso bom, e todos os meus irmãos também, todos formaram medicina, odontologia, engenharia, todos assim. E quando eu me encantei com essa possibilidade, porque eu disse, eu estou devolvendo um pouco para o universo aquilo que eu recebi. E as coisas foram convergindo e nesses 20 anos a gente já levou em torno de 5.000 jovens para a universidade. E tem muitos outros que não foram para a universidade, mas foram preparados, melhoraram e provavelmente estão bem. E você, quando começou a fazer essa mobilização, você tinha noção que ia surgir essa rede de cooperação assim, tão forte para colocar em pé? Assim, não tinha. Eu sempre fui assim, sempre tive uma boa capacidade de articular, de agregar, de puxar. Mas assim, eu não tinha essa visão. Eu quis ajudar ali. Primeiro, quis ajudar o menino que estava assim numa condição bem ruim, né? Depois o menino me trouxe outros jovens que estavam que nem ele. E ele se propôs a me ajudar no operacional para fazer isso. Então, foi assim, a gente foi construindo isso. Foi construindo. Não foi um negócio planejado. A ideia era ajudar o menino, depois era ajudar aqueles meninos que estavam lá naquela comunidade. E aquilo foi criando o corpo, né? E hoje a gente tem, todo ano a gente coloca quase 500 jovens para ser preparados para o curso superior. Interessante. E nesse processo aí, essa caminhada assim ao longo de 20 anos, Clécio, quais foram os pontos mais críticos que você vê desse processo? Ou seja, não só os pontos mais críticos, mas exatamente esse teu papel, assim, para que isso se consolidasse, ter um papel aí de guardião, de condutor, de visionário. Como é que é esse... Eu acho que uma instituição dessas, um projeto desse, primeira coisa, ele precisa transmitir credibilidade, né? Alguém tem que acreditar em alguém para se dedicar, porque hoje a gente tem, trabalhando no projeto, pelo menos uns 30 voluntários, desses uns 20 professores. Nós temos alguém que é voluntário na contabilidade, nós temos alguém que é voluntário na divulgação, nós temos alguém que é voluntário na parte jurídica, mas nós temos mais de 20 professores o tempo todo, dando 2 ou 3 aulas por semana, sem cobrar, como voluntários, né?
E trazer esse pessoal não é fácil, mas na medida que eles se encantam com o projeto, eles vêm, tá? E tem um desafio grande é repor isso, porque as pessoas às vezes estão num momento que elas podem, depois elas não podem mais, depois elas mudam de lugar, ou acontece alguma coisa com elas. Então, o desafio é repor isso aí. E como é que vocês trabalham essa atração, assim? Como é que é feito esse contato, essa abertura para que esses professores primeiro conheçam o projeto, se interessem e queiram fazer parte? Nós temos três professores que estão conosco desde o início e que são assim, hoje eles nem dão mais aula, mas eles são pessoas de credibilidade, que trabalham no meio de cursos trabalharam no meio de curso preparatório para vestibular, ou era de alguma associação de professores, e essas pessoas que são aquelas que sabem, que conhecem muitos professores e que sabem mais ou menos pelo perfil de pessoas que têm interesse, e eles divulgam muito lá. E depois nós fomos desenvolvendo a capacidade de divulgar para os alunos, né? Porque também não é fácil você atingir os públicos, por mais que você diga que você tem um curso, uma preparação de muito boa qualidade por um custo basicamente simbólico do material, tem todo um processo envolvido. Primeiro que o cara tem que ser de baixa renda, ter estudado em colégios públicos ou bolsa integral em colégios particulares, no máximo 4 salários mínimos na família. Tem todo um processo aí que a gente restringe para aqueles que têm baixa renda. Só que esses de baixa renda, muitas vezes, eles não têm nem dinheiro para o transporte, muitas vezes. Às vezes eles estudam lá no colégio perto da casa deles, eles não têm, às vezes, ou eles têm algum trabalho, daí eles teriam que estudar direto, eles não têm dinheiro, às vezes, para jantar, para fazer o lanche. Então, eles tropeçam em muitas outras coisas que a gente, na medida do possível, vai ajudando com alguns voluntários que adotam jovens, né? Então, assim, ela funciona à base de algumas pessoas que têm credibilidade no mercado, não só eu, mas essas outras pessoas que divulgam isso, né? E você tem nesse processo, assim, jovens que participaram de todo o programa, fizeram faculdade e de alguma forma retornaram para o projeto, sim? Eu tenho alguns, mas eu tenho poucos. Eu acho que a gente tem poucos, muito mais por falta de um trabalho nosso, certo? E é uma oportunidade que nós temos, inclusive na Animativa, que nós estávamos conversando, de repente a gente tem uma matéria-prima muito boa, no sentido de, quando a gente fala matéria-prima, ou a gente pode dizer assim, a gente tem uma capacidade, um capital humano, né, intelectual muito bom, mapeado, que às vezes por falta de braço a gente não explora. Tá? Mas nós temos alguns alunos, sim, que estudaram com a gente e que formaram e voltaram, mas não é a maioria, tá? Não, é uma minoria. Assim, também a gente não exige que ele devolva, mas eu conversei com alguns que formaram, que não voltaram. Foi muito mais por falta de convite, né, ou às vezes o cara não está aqui, né, ele está em outro lugar, as pessoas se espalham, né? Você tocou num ponto que eu achei bem interessante, assim.
vocês conseguem, a partir da saída de todos eles, vocês continuam mapeando para onde eles foram, onde que eles entraram, se formaram? Vocês têm um programa estruturado desse mapeamento? Não, ele não está muito bom. Ele é uma boa oportunidade. A gente sabe para onde que ele foi, quando ele foi aprovado, a gente tem os contatos dele, sabe, foi aprovado em quais faculdades, mas depois ali dentro a gente perde, porque como nós focamos muito na preparação dos novos, a gente perde os velhos. Porque a gente pensa assim, não é que a gente pensa, mas a gente diz assim, opa, esse aqui já foi. Já está encaminhado. Mas na realidade não foi, né? Se você pensar bem, passar no vestibular, hoje em dia já não é garantia de nada. Sim. É um passo importante, né? Porque daí, como a pessoa é preparada, ela tem uma seleção e então é um passo importante, mas não significa nada. Como muitas vezes formar não significa muito se você não trabalhar. Então a nossa ideia, a nossa ideia de quando criamos o projeto era colocar na universidade, ajudar ele a formar e ajudar ele a arrumar emprego. Porque daí sim... fechava o ciclo completo. No dia que ele arrumar emprego, daí que ele está... nós ajudamos ele a entrar com muita ênfase, esse a gente ajuda. Alguns casos mais críticos que vêm pedir ajuda, a gente ajuda a formar, mas não é um volume significativo, mas poderia ser. E alguns casos, a gente, até eu, assim, pessoalmente, eu já encaminhei alguns e tal para o trabalho, mas assim, não é uma coisa sistemática como é formar para entrar na faculdade. Então, nós temos essas duas lacunas que, assim, nós já temos o capital intelectual bem seleto, que tem uma probabilidade de evolução muito boa, mas a gente está faltando braço, tá? Faltando braço. De repente, é onde a gente pode criar um braço com profissionais, vamos dizer assim, que já aposentaram, que tem muita capacidade de fazer coach, de fazer orientação, né? Então, de repente, a gente abre até uma possibilidade de pessoas voluntárias que querem estar em movimento, que querem fazer a diferença, né? Mas podemos pensar nisso também. Já estamos aproveitando a conversa, o Jace aí que está vendo, né? Já está sentindo duas oportunidades grandes aí, né, Gustavo? Sim. Bem interessante, as oportunidades de voluntariado e desafiadoras, né? Sim. E de alto grau de realização também, né? Porque você poder fazer uma atividade como essa é muito gratificante, né? E sabe que eu às vezes olho para trás e assim fico feliz que esse projeto ajudou muita gente. E às vezes quando nós temos muitos depoimentos gravados de pessoas que estudaram conosco, que formaram, alguns fizeram até especialização no exterior, em cursos muito concorridos. Então eles voltam, dão depoimentos emocionantes, né? E muitos deles até tem gravado, tem muito, porque a gente até acompanha alguns, né, que são mais próximos ou que nos procuram para saber a história, mas não é uma coisa sistemática que nem nós falamos. E eu não sei se vocês fazem isso assim, mas interessa a gente daqui meio de fora, assim, conhecendo. Mas esse trabalho que vocês têm claro, vocês trabalham com famílias em condições de vulnerabilidade, né? São mais carentes, então. O que vocês percebem? O que você percebeu em todos esses anos, assim, o impacto disso nas famílias?
desses alunos, assim, vocês conseguem, não sei se mensurar seria a palavra certa, mas fazer uma avaliação, que percepção que você tem do impacto que isso traz para as próprias famílias? Bom, eu não tenho dados estatísticos para isso, mas eu tenho alguns exemplos que eu vi de depoimentos, né, de pessoas que a família se mobilizou para ele estudar, né? Olha que legal. E ele estudou e depois ele ajudou a família a se estruturar um pouco melhor, ajudou os irmãos a estudar, certo? Então, eu tenho um caso assim muito particular, mas não tenho problema de contar, né? No começo do projeto, lá nos primeiros anos, então o meu filho mais velho, ele também ajudava como voluntário, ele fazia faculdade e tal, tudo, e ele ajudava como voluntário. E o meu filho mais velho conheceu uma moça que estudava no colégio. E casou com ela. E o meu neto é filho do projeto. Olha só. Meu neto que tem 18 anos. Eu até me emociono um pouco, mas é uma coisa para essa moça, que é a minha nora agora, que a mãe dela tinha muitos filhos, ela era mais nova, ela não tinha a menor possibilidade de fazer faculdade, só que ela foi atrás, foi ali. Claro, depois ela está bem, constituiu família, mas assim, mais moças ou mais rapazes, eles acabaram tendo esse meio, essa formação, eles permite eles a pensar mais alto, a construir mais forte, né? E trazer também um pouco de todos esses elementos, né, que eles acabam adquirindo ali na convivência do projeto, querendo trazer para a sociedade, né? Isso. Acaba sendo uma construção social mais forte do que mais projeto, forte, né? E a gente está, assim, preparando pessoas dessas comunidades carentes, a gente está preparando pessoas de alto potencial, né? Que muitas delas, se elas estão vulneráveis, caso não tenha um caminho de crescer no lado do bem, elas podem ter propensão de usar essa alta capacidade intelectual, né, para o lado que não é tão bem. Eu não tenho nenhuma... Assim, eu nunca estudei isso, mas é claro que se você dá oportunidades para as pessoas de alta capacidade intelectual, elas vão te ajudar para o lado do bem. Senão elas podem arrumar uma desculpa para ir para o lado do mal. Sim. Certo? Porque elas têm alta capacidade. Uhum. E às vezes não é nem... que é a saída que ela acha para viver. Exatamente, exatamente. Mas... O aspecto moral às vezes não está muito forte e isso, né, leva para aquele lado. Mas não tem dúvida, porque assim, já está provado que o ensino, o crescimento, o aculturamento, ele transforma a sociedade, né? E é claro, é uma gota d'água no oceano, mas é uma gota d'água. Né? Então, são assim, nós demos aula para mais de 10 mil pessoas nesses 20 anos que a gente está completando esse ano, 2024, nós estamos completando 20 anos da organização formalmente constituída. A gente trabalhou uns 2 anos ali, assim, sem estar formalizado, não tinha CNPJ, mas depois a gente constituiu o CNPJ, porque tinha empresas que dão e faziam doações, então eles tem que ter um estatuto. Assim, o meu grande papel nesses 20 anos
ser um guardião para que ninguém se aproveite de uma forma oportunista desse projeto, certo? Então, assim, a gente circula pouco dinheiro, a gente faz tudo no voluntariado. A única coisa que circula lá as apostilas que a gente compra das gráficas de uma forma subsidiada e repassa para os alunos, né? Então, às vezes, eles compram direto da gráfica, às vezes, eles pagam para a gente. E a gente cobra uma taxa de inscrição simbólica para a gente manter os custos de inscrição e tal. Então, assim, a gente faz circular muito pouco dinheiro. E assim, o básico para ter 2 monitores que nós precisamos, né? E o monitor, ele não tem condição de ser um voluntário, porque ele precisa estar ali todo dia trabalhando. E uma pessoa lá, que no caso é esse menino que foi ajudado, ele formou em Relações Públicas e ele se transformou num profissional da ONG e ele vive disso. Então, a gente mantém ele, paga para ele como um profissional que poderia ser um outro profissional. Mas é tudo assim, empresas doam, pessoas fazem voluntariado, e o aluno contribui assim com uma pequena taxa de inscrição, quando ele vai fazer a inscrição de matrícula, né? Para custear esses trabalhos assim. Mas é um custo, eu diria assim, menos de 10%, o custo do material, com essa coisa, é menos de 10% do custo de um cursinho normal. Uhum. E a qualidade, ela é bastante próxima, porque as apostilas são apostilas de cursos formais, preparatórios para vestibulares, e muitos dos professores também são professores que dão aula lá, que dão aula de voluntário. Então, eu diria assim, que o nível de ensino é equiparado aos melhores, tanto que nós temos jovens que passam em concursos de medicina, engenharia, direito, esses cursos mais concorridos, principalmente medicina, odontologia, esses cursos mais concorridos, alguns passam. Por quê? O nível é bom. E o custo é um custo que fica ao alcance, porque numa época a gente até tentou não, assim, para alguns alunos não cobrar nada, mas foi uma experiência não muito boa, porque quando a gente subsidiava tudo, o índice de pessoas que desistiam, que acaba não dando muito atrapalhavam, valor, né? Era grande. Então a gente chegou à conclusão que um pequeno sacrifício que seja possível ele conseguir é importante. Se a gente vê que o aluno é muito bom, muito interessado, e ele vai desistir por essas condições, a gente busca um jeito com pessoas para viabilizar. Até às vezes tem gente que banca o vale transporte para o menino vir ou a menina vir e ir para casa. Alguns bancam o vale alimentação para ele poder sair da atividade dele. Normalmente ele faz o trabalho ou estuda e vem estudar no cursinho. Então, assim, mas são aquelas situações bem as mais complicadas, porque senão a família se mobiliza para que o menino estude ou a menina estude. Clécio, e a gente está falando da importância e da transformação que isso gera na vida dos adolescentes, assim. Eu queria que tu trouxesse, assim, ou história, ou o que você já ouviu nesses mais de 20 anos aí, dos voluntários, assim. O quanto é importante para quem é voluntário no projeto. O que já trouxeram para você ou de histórias, ou de
de situações emocionantes, assim, que você possa lembrar. Mas, assim, a importância disso para o voluntário. Uhum. Eu posso falar de alguns depoimentos, mas uma sugestão que a gente pode fazer para frente é trazer um desses voluntários mais antigos, que daí talvez ele expresse... Eu sou um voluntário, tá? Eu sou um voluntário, só que eu não dou a aula lá. Até poderia dar aula, já dei aula, mas a minha carreira e a minha profissão não permitia. Eu viajava e viajo ainda. Mas, assim, eu sou um voluntário como gestor, certo? Eu posso falar por mim e posso falar de alguns depoimentos de professores que estão lá. Nós temos professores que estão há 15 anos. Eu tenho uma professora que está há quase 20 anos com a gente e ela está lá ano a ano. A filha dela a filha dela é bebezinha, agora esses dias ela foi no encontro com a turma, com a filha de quase 18 anos. Então, assim, e ela se sente, ela depõe assim que ela se sente muito realizada, né? Só que voluntariado é uma coisa muito íntima, né? Uhum. Tem gente que gosta e pratica, tem gente que gosta, mas não sabe como praticar, e tem gente que não gosta e não vai praticar. E a gente tem que respeitar todos. Eu acho que o público para nós, o público mais interessante é aqueles que gostam e não sabem como praticar. Uhum. Certo? Porque muitos depoimentos que eu recebi, assim, ele dizia assim, eu sempre quis trabalhar num projeto de educação, mas eu não sabia como. Certo? Um projeto de transformação, não sabia como. Então, os maiores depoimentos são esses, dessas pessoas que têm no sangue, têm na cabeça a vontade de ser voluntário, mas não sabe por onde começar. Então, eu acho que esses são os depoimentos mais emocionantes, porque aquele que tem vontade e sabe, ele meio que toca no piloto automático e fica ali feliz e toca. Aquele que não quer e tem que respeitar. E aquele que quer e não sabe, eu acho que é ali que a gente entra. E é ali que estão as coisas mais emocionantes, porque daí o professor diz, poxa, que bom que eu achei essa instituição. Eu ouvi muito depoimento de aluno, assim, muitos, de alunos que disseram assim, eu estava assim de frente para uma parede e não tinha noção para onde que eu ia. Quando ele começou ali, a parede abriu-se e ele viu um horizonte bonito e trilhou. Então, eu vi muito depoimento assim. E vendo essa parte do voluntariado aí, acho que é uma oportunidade também de conversar aqui sobre quais são as oportunidades de voluntariado que você vê na formação solidária, até para a gente conseguir enriquecer, né, esse trabalho tão forte e bonito aí que está acontecendo. Então, a gente tem diversos tipos de voluntariados e diversos níveis de dedicação. O voluntariado mais pesado que nós temos é o professor, porque o professor pega uma matéria e ele fica no mínimo um ano, né? Tocando aquela matéria. Ali, né? Então, ele tem que ir lá toda semana e tal. Então, esse é o voluntariado mais pesado. Qual é essa carga horária, só para ter uma ideia, assim, por semana, assim, que... O professor, ele diz quantas horas ele pode dedicar, daí a gente porque assim, nesse local, ele já nos próprios cursos regulares, a gente segue esse modelo de apostilas,
toda a matéria é dividida em, sei lá, 10, 15 professores. Cada um dá um segmento da matemática. A matemática é dividida em 3, 4 segmentos, a física 3, 4 segmentos, a química 2, 3, 4 segmentos, o próprio português tem literatura, tem outras, daí tem línguas, daí tem... Então, assim, isso dá umas 2 ou 3 horas aula por semana. Tem matérias que é uma aula por semana, e tem outras que dá 2 ou 3, não mais que 3 aulas por semana. Então, normalmente, o professor que dá 3 aulas, ele meio que vai 2 vezes, certo? Ou vai, uma dá 2, outro dá uma, ou quem dá 2 aulas, dá 2 aulas geminadas. Então, assim, a dedicação é de 1 a 3 horas, exagerando 4 horas por semana. É interessante a gente conversar sobre isso, porque esse é um mito, né? O voluntário, tem algumas pessoas que têm medo de gerar um compromisso muito forte, né? E com isso a gente desmistifica bastante esse processo. Você está falando do voluntariado mais pesado. O mais pesado isso aí tá. Daí não é uma dedicação Sim. Mas exclusiva. nós temos outros voluntariados que ele é por demanda. Por exemplo, nós temos 2 voluntárias que são advogadas. Então, essas aí nos ajudam a fazer as eleições, as atas, alguma coisa assim. Então, daí ela doa 1 hora por mês, 2 horas por mês, sei lá. Daí nós temos o contador, que ele tem um escritório de contabilidade e ele faz lá. Também a nossa contabilidade é muito simples, então ele também é um voluntário. Nós temos os voluntários, por exemplo, assistente social. Quando a gente vai fazer a seleção, a gente faz umas entrevistas com algumas pessoas para ver se elas estão dentro do padrão, tal. Então, elas fazem uma vez por ano, umas 3, 4 horas por ano. E assim vai. Nós temos o pessoal de comunicação, então quem trabalha com comunicação, geração de conteúdo, divulgação, essas agências de marketing, agência de mídia, tudo. E nós temos algumas que nos ajudam, na medida, vou fazer um concurso, abrir inscrição. Daí eles nos ajudam. Também a gente tem alguns que são como fosse... fazem a gestão da comunicação, vão procurar para divulgar, né? Não. E você tinha falado na nossa conversa aqui, surgiram parece que 2 oportunidades também novas, né? Que eventualmente se tivesse uma força de trabalho, daria para explorar, né? Então, isso também é interessante, né? A gente perceber que, além dessas oportunidades que você falou, ainda tem algumas que estão no entorno, né, do processo e que podem ser utilizadas, né? É uma oportunidade. Quando a gente, o projeto começou, como eu falei, por acaso, mas chegou um momento que a gente fez um planejamento estratégico do projeto, depois de algum tempo. E lá a gente pensou que nós precisávamos colocar na universidade, ajudar ele a se formar e depois colocar no emprego, certo? Mas essa segunda e a terceira perna do projeto que está no estatuto, ela está bem fraca ainda, né? Então aqui tem muita oportunidade. E essa aqui não é um voluntariado tão pesado quanto você professor, porque aqui você pode acompanhar o aluno de vez em quando, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, fazer buscar orientação, né? Fazer um coach, fazer uma mentoria, ou encaminhar ele para algum conhecido para orientar ele como procurar emprego, né? Então, essas 2 pernas, elas são de um voluntariado menos pesado, de menos dedicação, mas de resultado muito grande. Então, por isso que eu digo, pessoas que estão
nessa faixa de pessoas que querem alguma coisa para fazer, algum voluntário para fazer e não sabe como fazer, e estão aí assim com muito conhecimento, são oportunidades. A gente no aquecimento também nós conversamos um pouquinho sobre essa questão das informações, né, que uma instituição como essa tem e que poderiam eventualmente ser trabalhadas, né, como os alunos que tentaram se inscrever, mas não passaram no filtro, né? E isso denota uma pessoa, um jovem, que tem interesse em se transformar, mas pela limitação lógica do tamanho do projeto, não conseguiu se encaixar aqui, né? Assim como aqueles que eventualmente entram, né, no projeto, fazem o curso, passam não conseguem passar no curso, por exemplo, né? Consegue se formar. Não consegue nem entrar, né? Às vezes fez o projeto. Sim. E não conseguiu. Ele não conseguiu ser aprovado no seleção. Quer dizer, temos um jovem que teve interesse suficiente para fazer um cursinho e tal, mas não logrou êxito na primeira. Ele pode tentar a segunda, mas ele pode também querer uma carreira técnica, né? Aquilo que a gente estava comentando. Se puder comentar um pouquinho sobre isso. Sim. Nós temos essa base de informações que ela poderia ser muito melhor utilizada e transformada, né? Inclusive esses que não passam na seleção ou que não têm perfil para um curso superior, a gente sabe que tem pessoas que elas têm um skill mais técnico, menos de estudo e mais de prático. Então, esses aí poderiam ser encaminhados para cursos profissionalizantes, certo? A gente não tem braço para fazer isso aí, mas é um negócio maravilhoso, porque eu estava comentando aí antes da conversa que eu tenho uma tristeza aqui no Brasil, que a pirâmide foi cortada no meio, e foi estrangulado essa pirâmide quando no curso técnico, e ela abriu muito o chapéu no curso superior, então ela ficou desequilibrada. Então, o mercado demanda muitos profissionais técnicos, paga muito bem e falta. E o aluno, às vezes, tem um esforço muito forte para fazer um curso superior e depois não tem emprego. Então, isso aí é um negócio que eu fui executivo de grandes empresas, grandes indústrias, como Whirlpool, Electrolux, diretor da Unimed e assim por diante. E lá a gente sofre para ter técnicos, certo? E o pessoal formado em curso superior tem muito. Mas como tem muito e foi muito facilitado, tem muitos que chegam com pouca capacitação, né? É uma pena. Então, seria menos trabalhoso para eles, mais rápido, e no fim, hoje em dia, o bom técnico, ele ganha mais do que muito cara com curso superior. E arruma um emprego mais fácil. E mais rápido. Mais rápido. Porque, né, a formação e o esforço é até menor, o investimento. E a demanda de mercado é muito alta, né? É alta. Acho que só o mercado de TI deve estar com um déficit de quase 500 mil de vagas. Isso TI, né? Imagina engenharia. TI, mecânico, na parte mecânica, elétrica, esses técnicos, mecânico, elétrico, eletrônico, tecnologia da informação, e outros, né? Mas esses são técnicos muito demandados e que o jovem, ele não sei porquê, ele não brilha o olho fazer isso, mas quem olha por dentro, ele é muito valorizado. Então, talvez seja até um preconceito que a gente, explicando para as pessoas e fazendo um negócio que a gente podia fazer, que a gente não faz assim com grande ênfase, fazemos pouco, é ajudar eles a escolher o curso adequado.
Hoje em dia, isso é uma opção de voluntariado para pessoas que trabalham com psicologia, com Orientação vocacional. Porque a gente tem um número de pessoas que faz o curso que elas não têm aptidão e depois elas ou se decepcionam ou desistem. Quando você, com uma orientação vocacional, a gente tem ferramentas muito interessantes e eu só descobri essas ferramentas depois que eu fui trabalhar em grandes empresas, que você, sem muito custo e sem muito esforço, você mapeia o perfil, faz o inventário da capacidade da pessoa. E olha, é muito assertivo. Olha, não adianta brigar com esses testes. Se o teste diz que você não tem perfil para áreas de exatas, esquece, porque você vai sofrer muito. Então, você já direciona para áreas, sei lá, se é humanas ou biológicas, e vice-versa. Às vezes o cara tem perfil para exatas e vai fazer comunicação, só porque o pai era advogado, a mãe trabalhava não sei o quê. Então, isso também é uma oportunidade de voluntariado, e isso vale não só para os nossos alunos, mas para tudo, né? Então, também, nós temos muitas vertentes aí. É claro que a gente tem que fazer bem feito um negócio, deixar ele andando e ampliando. Então tá aí um recado, né, para toda a nossa audiência das oportunidades que temos aí na formação solidária, né? Tem muita oportunidade transformadora, né? Porque você investir no ser humano, de pessoas que têm vontade e dá oportunidades, ele é gratificante e ele transforma o mundo. Transforma. E é transformadora nos vários sentidos, né? Para a pessoa que está sendo, mas para quem está voluntariando também é transformador, né? Sim. Você ter essa experiência. É gratificante, né? Ter essa história para contar e para viver, né? É gratificante. Eu como um voluntário disso aí, eu me sinto gratificado e também, talvez, uma conversa que a gente poderia ter aqui um dia desses, é trazer um voluntário ou colocar 2, 3 voluntários, um de uma organização, outro de outra, e eles contar, certo? Conhecer essas histórias, né? Porque quando a gente é voluntário, a gente não faz para os outros. A gente faz para a gente e ajuda os outros. Certo? Mas a pessoa mais beneficiada no voluntariado é o voluntário. Porque ele faz para ele e ele tem certeza que está... Né? Às vezes o outro lá que recebeu o voluntariado não valoriza, não aproveita. Muitos aproveitam, mas assim, eu digo, o mais beneficiado no voluntariado é o voluntário. Isso é uma coisa bem interessante que você traz, Clécio, porque nós estamos numa fase em que a gente observa no mundo uma questão de saúde mental muito forte, né? E do outro lado, a gente observa assim, esse mundo de oportunidades de voluntariado que dão um sentido de vida muito forte. Como você falou, a gente ganha mais do que a gente agrega, né, nesse processo. Então, é um campo aberto, né? Eu poderia estar aposentado, já tenho tudo trilhado para aposentado, mas eu não me vejo como aposentado. Eu acho que eu vou enlouquecer. Então, eu ainda tenho atividades profissionais, assim, claro, de menor impacto, né? Mas trabalho ainda. E completo a minha ocupação com voluntariado, né? Sempre fiz isso. E não quero... Só vou parar o dia que eu morrer. Então estamos na mesma linha, né? Porque eu também estou há 10 anos já aposentado, né? E estamos aqui, criando a Animativa e dando vida para a Animativa aqui. Exatamente. É o que faz sentido, né? Faz. Não faz sentido não
ter toda essa possibilidade e não usar, né? E a gente com tudo isso ainda dá tempo de se divertir, de descansar, de viver bem, porque a pessoa que aposenta e não tem atividade, ela acaba assim, não aproveitando o tempo muito, né? Parece que ela tem todo o tempo, mas ele é usado num negócio muito concentrado, né? Uhum. Então, às vezes eu vejo alguns amigos meus que, sem nenhuma crítica, nada, porque cada um é soberano para fazer do jeito que quer, mas eu vejo que eles ficam mais tristes, se entregam mais fácil, perdem o nível estão acostumados com um nível de relacionamento alto, Limitado. E isso dá vida, e eles perdem isso, então eles perdem um pouco da vida. Isola, né? Isola, e isso faz mal para algumas pessoas. Para algumas não, mas para algumas pessoas. Então, assim, é esse público que nos interessa, esse cara que não quer, que não consegue viver bem isolado. Quem consegue viver bem isolado, tá bom. Uhum. Aquele que não consegue viver bem isolado, né? Viver bem isolado, esse é uma oportunidade, não só conosco, mas assim, fazer uma coisa que ele goste. Uhum. Dá um sentido forte, né, para a vida aí, né? Uhum. Clécio, e a gente já está caminhando para finalizar esse nosso primeiro episódio. Queria que você desse assim, a tua visão final do que você imagina agora desse, que não deixa de ser um grande sonho a formação, mas quais são os próximos passos, o que você gostaria, o que você espera, o que você almeja com a formação, o que você gostaria de estar vendo no curto prazo, um pouco mais para frente. Como é que você enxerga a formação daqui para frente, assim? Bom, eu gostaria que ela continuasse, né? Então eu estou trabalhando aí para implantar uma governança, né? Que não dependa de mim, certo? Não depende, mas assim, meu primeiro sonho é que ela não morra amanhã, Uhum. assim, porque esse é um negócio frágil, que se você tirar o pé, ele desmonta, né? Um frágil no sentido de organização, né? Porque não tem dinheiro, não tem patrimônio, só tem voluntários. O dia que acontecer qualquer coisa que os voluntários não quiser mais fazer, ela morre. Uhum. Então, o meu sonho é primeiro fortalecer a instituição e criar voluntários fortes, porque os que estão ali já estão com 60, com 50 e poucos, 60, 65, já estão ali, daqui uns dias eles não têm mais, né? Então tem que fazer uma renovação, não dos professores, que estão professores muito jovens, mas esse núcleo de liderança. Então esse aí tem que criar novos líderes, certo? O meu outro sonho é fazer o que nós falamos aí, cumprir o que nós sonhamos, que é, além de colocar na universidade, aumentar o número de pessoas que terminam a faculdade, né, o curso superior, e aqueles que conseguem emprego mais adequados, né? E ajudar os alunos a direcionar para o curso que tem mais a ver com eles. Mais afinidade. Né? Esse também é uma oportunidade que a gente ainda não... A gente meio que... o cara decidiu que vai fazer medicina, a gente não questiona, ou pelo menos não dá nenhuma ferramenta para dizer que ele não tem perfil para aquilo, que tem medo de sangue. Tem uma história engraçada se eu não me engano, um livro do Ken Robinson, que foi um palestrante famoso. Então, ele conta a história de uma menina nos Estados Unidos, que ela não parava quieta na sala de aula, né? Não parava quieta, e toda hora ela levantava da carteira e começava a dançar. E aí os professores falavam, mas essa menina não vai dar nada na vida, né? Daí rotula, né?
tem TDAH, daí aqueles os siglas, né? Bom, essa menina cresceu, ela virou a coreógrafa, uma das coreógrafas mais famosas da Broadway. Então, assim, a gente ter essa capacidade de enxergar outras capacidades, né? É um desafio, mas, assim, uma oportunidade gigantesca, né? E mesmo nesse ponto, às vezes, né? Do ponto, às vezes, de, vamos dizer, entrada na universidade, às vezes muita gente não sabe exatamente o que quer, mas cheio de talento, né? Aproveitar os talentos da pessoa, ajudar ela a ir para o lado que ela tem maior probabilidade de dar certo. Por exemplo, alguém com essa moça que você está falando, alguém um dia disse, opa, ela dança bem, então vamos levar ela para a dança, Sim, certo? sim. Mas muitas vezes não acontece isso. E é interessante o ponto, né? Eu imagino assim a fila que tem na entrada da formação solidária, ou seja, aqueles que gostariam de poder entrar, né? Daí, conforme o filtro e a capacidade que ela tem de atender, alguns ficam de fora. Mas nessa hora, você está com um jovem com vontade de ir em frente, né? Então isso é muito forte. E aquilo que você comentou sobre entender ou fazer um perfil, né, psicológico para entender a tendência, né, que está presente ali, isso é de um valor enorme, porque eu estou pegando um jovem com vontade e ajudando ele a encontrar a tendência do caminho que está mais suscetível dele ter sucesso. Quer seja ele ser um técnico, quer seja ele fazer uma universidade, quer seja artista. ele... Dizer, ó, cara, esquece, o estudo vai, né? Às vezes tem gente que a gente tem que dizer assim, esquece. Eu tenho um caso, assim, muito emblemático de um profissional. Eu era diretor de tecnologia lá na Whirlpool, lá em Joinville, Consul, Braga. E eu assumi uma área e tinha um rapaz lá que era programador. E daí os caras vieram e me fofocaram que o rapaz, ele pagava os outros para fazer programa, fazer os códigos. Daí, meu Deus do céu, eu não posso ter isso. Daí eu chamei ele e disse, ó, cara, você vai ficar bravo comigo. Mas você não deve viver aqui dentro, você deve ser um estresse, porque como é que você vai ficar a vida inteira escondendo que você não está trabalhando, que você está... isso aí você não deve viver. Eu vou te demitir porque pro teu bem. Ficou meio brabo comigo. Passou um tempo, ele veio me agradecer. Porque daí eu dei um choque nele. E ele foi fazer uma coisa que ele gostava. Acordou, né? Então, se a gente faz isso antes, né? Por que alguém, sei lá, o pai desse cara disse, filho, programador de computador está pagando bem. É isso que as pessoas... Qual é o curso que paga bem, que tem bastante oportunidade de emprego? Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Qual é o curso? É informática, então vai fazer todo mundo informática? Não. Se você... Qualquer curso, e se você fizer bem feito, e se você tiver aptidão, você vai se dar bem. Você me lembrou de uma história que aconteceu agora recentemente, né? Eu estava viajando e comecei a conversar com a pessoa do lado, né? E era um jovem. A gente está com 65 ou 35, é um jovem. Então era um jovem. E esse jovem, comecei a conversar sobre a história, o que ele fazia e tal. E ele disse, não, eu sou servidor público lá em Brasília, na área de computação. Eu, poxa, que legal, né? Diz, fiz o curso de tecnologia e tal. Daí, perguntei, daí, né, como é que você está satisfeito? Não gosto de tecnologia. Aí eu não entendi aquilo, né? E daí ele me falou assim, diz, não, meu pai eu achava que tecnologia tinha que ser tal, e eu fiz tecnologia. Daí, olha a sua história, ele foi para Brasília tal, fez concurso, lógico, deve estar lá nesse processo. Daí, como ele estava em Brasília, e veio o servidor público, tal, não sei o que, ele disse, sabe o que, eu acho que eu vou fazer direito, então, porque né, tá mais alinhado com esse lugar que eu tô aqui. E foi lá e fez direito. E depois eu perguntei para ele assim, mas qual que é o teu sonho? Eu quero ser engenheiro civil. Daí eu digo,
puxa vida, mas 35 anos, né? A distância para ser engenheiro civil é 5 anos, até menos, porque algumas matérias que já fez lá na tecnologia, vai eliminar, tal, aquela coisa toda. Falei, poxa, você está 5 anos. Eu podia falar assim, cara, abrir um café, né? Era mais fácil. Não, e é interessante, porque quando a pessoa percebe isso, as decisões começam a ir para outro lugar, né? Por exemplo, Brasília tem muita oportunidade de serviço público, a gente sabe. Então, mudar de setor ou de serviço mesmo não é tão complicado. Você faz um outro concurso ali e daqui a pouco você está numa outra atividade. Então, com isso, ele consegue se aproximar um pouquinho mais da engenharia enquanto, né, faz o curso. E é interessante essa roubada do sonho, né? É um negócio meio... É que alguns também têm um sonho que não é adequado, não é compatível com a habilidade. Daí, às vezes, o sonho fica frustrado, né? Sim. Então, eu acho que sonho é importante, ir na direção do sonho, mas ver se você tem as mínimas condições para realizar o sonho. Senão, você vai brigar com o teu sonho. Eu já vi muita gente brigar com o sonho, certo? Então, essa ferramenta de identificar e fazer uma compatibilização do que é bom de mercado de trabalho, o que está alinhado com o sonho e o que está alinhado com aquilo porque você vai ser bem sucedido na medida que você se sente bem fazendo aquilo, certo? Não tem. Eu já liderei assim milhares de pessoas e desenvolvi, eu diria, milhares mesmo. E não adianta, se o cara não fizer assim com alegria aquilo, ele não faz bem feito, ele não cresce. Tem que vibrar, né? Tem que fazer com alegria, qualquer coisa. Então, e se aquela atividade que é o teu sonho conflita com aquilo que é o teu skill, por exemplo, eu tenho o sonho de ser engenheiro aeronáutico, mas sou ruim em matemática. Cara, você não vai conseguir. Você vai brigar com o teu sonho. Eu quero ser piloto, eu tenho medo de altura. Tenho medo de altura. Médico, tem medo de sangue. Sabe, assim, tem algumas coisas que o sonho, ele veio de um outro lugar, né? Mas ele tem que ser... Uma releitura, assim. A gente tem que compatibilizar com o skill. É isso que eu gostaria de fazer lá na formação solidária. Respeitar o sonho, só dizer para ele, cara, tá legal, o teu perfil fecha com o teu sonho, ou cara, sim, você tem todo o direito de fazer o que você quer, mas o teu perfil vai conflitar, você vai brigar aqui, você vai ter dificuldade. Mas eu quero, então você tem que saber que você vai ter que se esforçar mais do que o normal. Tem um gasto de energia diferente, claro. Eu, por exemplo, eu sempre tive você deve ser igual, muita facilidade em matemática, física, química. Então eu fui para engenharia elétrica, não tive problema. Só que depois que eu formei em engenharia, que eu comecei a ser programador lá na Copel, que daí te fazia engenharia com computação, lá no departamento que nós trabalhamos lá, depois eu comecei a perceber que o que eu gostava mesmo era relacionar com pessoas, gerenciar pessoas. Então eu peguei toda essa minha capacidade e me especializei em gerenciar pessoas técnicas, porque daí o meu conhecimento técnico ajudava, mas eu gerenciava pessoas, e eu nos últimos 30 anos da minha vida, minha carreira, eu só gerenciei pessoas. Por mais que sejam em áreas técnicas, mas eu gerenciei pessoas. Eu desenvolvi pessoas. E faz o que gosta e se diverte. Eu divirto, porque eu gosto disso. Certo? Talvez lá atrás, mesmo sendo bom em matemática, se eu tivesse feito, talvez eu tivesse já começado na área de humanas. Certo? Não me arrependo da minha trajetória, eu acho que deu tudo certo, mas assim, eu podia ter ido mais reto.
Bom, pessoal, a gente está finalizando o nosso primeiro episódio aqui do Diálogos, agradecendo imensamente, Clécio, pela tua participação, por compartilhar não só essas histórias, mas as conquistas dentro da formação, né? O quanto a gente admira a tua trajetória. Agradecer o Edu aqui, meu co-host hoje. Talvez a gente dê um revezamento de co-hosts aí nos próximos, né? Mas aí é a diversão, né? É diversão, né? Não é... E aprendizado, né? Aprendizado e aprendizado. Desafiar coisas novas aí, né? Então, convidamos todos a se inscreverem no canal da Animativa e acompanharem a produção dos nossos conteúdos, divulgação não só do Diálogos, mas de outras novidades que estaremos trazendo aí nos próximos dias e nos próximos meses. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.